Nós gostaríamos de convidar os irmãos para o livro Provérbios. Estamos dando sequência ao capítulo 1 de estudo feito anteriormente, a partir do versículo 20. A palavra que nos é dada pelas Escrituras é um convite que, a meu ver, é feito a todas as pessoas, porque muitos textos, e a maioria deles, é com certeza dirigida ao povo de Deus, ao povo escolhido, ao povo das Escrituras Sagradas. Mas algumas passagens nós vemos que são dirigidas a toda a humanidade, porque todos os homens são filhos do Deus Altíssimo. E com certeza o Senhor deseja que todos eles se esclareçam e possam encontrar aquilo que vulgarmente se chama de salvação. O apóstolo Paulo, quando ele esteve na cidade de Atenas, conforme o livro Atos, no capítulo 17, existe aqui uma passagem em que ele faz uma referência ao Senhor. Eu vou ler aqui para os irmãos. Quando ele está fazendo o seu discurso, ele fala sobre como proceder para encontrarmos com o Senhor, com o nosso Deus. E ele disse assim no versículo 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então eu acredito que o apóstolo Paulo, ele coloca para nós aí uma revelação profunda. Infelizmente os homens não conseguem perceber que todos nós e toda a criação de Deus está imersa no próprio Pai. Não há lugar onde nós estejamos que esse Deus não esteja presente. Que este Espírito não esteja nos ouvindo, agindo, atuando, operando a nosso favor, instruindo a cada um de nós, dentro da condição que nós nos encontramos, na senda da caminhada evolutiva, da caminhada do progresso. Claro que o Espírito, ele fala a cada um segundo os padrões que aquela alma já conseguiu conquistar, mas ele deseja instruir todos os seus filhos. Então, ao dizer o apóstolo Paulo que nós vivemos em Deus e nos movemos e existimos em Deus, quer dizer, nesse ambiente onde nós estamos, por toda parte, está presente uma coisa que nós não vemos, mas que é viva e que é profundamente atuante, que é o Espírito de Deus. E o livro Provérbios, aqui a partir do versículo 20, do primeiro capítulo, ele fala aqui da mesma maneira que o apóstolo, dizendo assim, a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Então isso quer dizer o quê? Que há um espírito de revelação, de instrução, de sabedoria das coisas que estão além da concepção humana. Esse Espírito quer ensinar, quer falar a todas as criaturas, indistintamente, irmãos. Certamente é algo maravilhoso que está em todos os lugares, no dizer aqui de Provérbios, né? Está nas esquinas, nas ruas, nas entradas, nas portas das cidades, em todos os lugares. Há um ser que quer nos falar. E quer fazer o quê? Quer nos instruir a respeito da nossa natureza. De que nós somos deuses, de que nós somos seres eternos.
dotados de imortalidade, porque não ganhamos a imortalidade, nós saímos do próprio Deus. Nós somos gerados no seio deste Pai e criados para existir na sua grandiosa obra, que é o universo. Somos habitantes da criação. Somos deuses no dizer das Escrituras Sagradas. Palavra que nos fala o Salmo, confirmada por Jesus o Cristo, que é o Messias. O Adonai, aquele que é o responsável por tudo que se passa nesse planeta. E é o irmão mais velho da família divina, da família do nosso Pai. Então, com certeza, irmãos, essa sabedoria, ela está em toda parte, em todos os lugares. Não há lugar que ela não esteja, querendo falar às pessoas. E ela diz no versículo 22, até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio em vez da sabedoria. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Então, ele não está se referindo aqui aos sábios, a palavra não está sendo dirigida aqui às pessoas que sabem, mas às pessoas que ele quer que saibam. Ele deseja que as pessoas tomem conhecimento de quem elas são, para que se possa atingir um nível de entendimento capaz de estabelecer uma vida na Terra que seja uma vida durável, sem injustiça, sem sofrimento, sem dores, sem transtornos, como nós estamos vendo nos dias atuais. Isso tudo está acontecendo devido ao atraso dessa humanidade, que deu origem a um espírito extremamente perigoso, que está em todo lugar enganando as pessoas, que desvia as pessoas daquilo que elas precisam verdadeiramente compreender. Esse espírito é um espírito perigoso, é o chamado Satanás, produto da ignorância dos homens. Então Deus quer falar, ele diz, e você que está dentro dessa sua simplicidade, até quando você ficará dentro dela, meu filho? Então, às vezes, nós não falamos nada para as pessoas porque nós achamos que elas são muito pequenas, mas nós podemos instruí-las. Se o Espírito tem condição de instruir as pessoas, seja no nível que ela esteja, nós também temos, porque o Espírito fala pela nossa boca, por nós. Nós vivemos imersos em Deus, mergulhados em Deus, existimos em Deus, e Deus fala através de nós, por comunhão com as nossas mentes. É difícil entender isso, irmão? É fácil compreender. Então ele está se dirigindo aqui às pessoas mais simples, inclusive ele se dirige aos escarnecedores. Hoje existe uma multidão de pessoas escarnecendo das coisas de Deus, porque tiveram uma ideia distorcida, uma visão equivocada de quem é o Deus de Israel. Essa visão, infelizmente, foi oferecida pelas religiões. Mas as religiões também são obras dos homens, que na sua imaturidade e simplicidade tentaram entender Deus, mas foram surpreendidas pela presença desse espírito estranho, que não permite que as pessoas avancem no conhecimento. Ele resiste a todas as coisas. Podem ver a história das revelações. Ele sempre arruma uma confusão e um jeito de destruir aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está produzindo para poder esclarecer o homem, a humanidade. Não se trata apenas de uns escolhidos que vão ser levados para o céu e tal. Isso é tudo uma fantasia, uma história para criancinha, irmãos. É claro que ele quer esclarecer, salvar a humanidade, instruir a humanidade acerca da sua gloriosa obra que ele fez, e vai fazer com certeza. O novo mundo vai chegar, o reino de Deus será estabelecido na terra para todos os homens poderem desfrutá-lo. Sem fome, sem injustiça, sem doença, sem pestes. Absolutamente não vão acontecer essas coisas. Porque o Deus de Israel é o Deus Altíssimo, é o Criador, é o gerador do universo que nós conhecemos. Então, ele chama a atenção de todas as pessoas, mostrando assim que há uma rejeição do homem em relação à sabedoria, ao conhecimento eterno, que é a ciência que o homem ainda não descortinou, que infelizmente a ciência tradicional não se interessou, porque eles poderiam avançar no conhecimento e na busca daquilo que tudo criou.
Não é possível que chegando no ponto que, quando houve o começo de todas as coisas, quando houve a explosão inicial, eles não se perguntem o que havia antes dessa explosão. Eles querem entender que havia um outro universo, e um outro, e um outro. Eles não conseguem aceitar que só existe uma criação e um princípio que criou. E que antes de começar todas as coisas, ele já existia, sempre existiu. É difícil para o homem conceber uma coisa que sempre existiu, claro, porque ele está na dimensão relativa da existência. Então ele não tem instrumentos para conceber a grandiosidade desse Deus, o Deus de Israel, que é o Deus Altíssimo, que é o ser incriado. Ele não tem como entender, mas ele precisa compreender essas coisas. A ciência do homem precisa admitir a existência de um princípio que tudo criou e sustenta e planeja. E é um princípio que não é um homem, é algo além da imaginação, da concepção humana, mas existe e opera a sua obra, tanto que o homem não tem domínio sobre todas as coisas. Há que ter humildade para aceitar, a ciência precisa aceitar e vai aceitar, evidentemente. Isso não tem nada absolutamente a ver com religião, com igreja, com nada, é outra coisa, é o conhecimento invisível. O homem lidou tanto, os cientistas lidaram tanto com as coisas abstratas, como é que não chegaram nesse ponto? Porque existem os matemáticos, os físicos teóricos, que investigaram muitas coisas abstratas, eles poderiam chegar no princípio criativo. Por que não chegaram? Não avançaram. Porque, infelizmente, a imagem de Deus foi distorcida pelas religiões ao longo de todo o tempo. E olha a situação que hoje está a imagem de Deus aí na sociedade de uma forma geral. Infelizmente. Mas isso tudo vai passar. Então, essa sabedoria é como se fosse o próprio Deus a nos falar, né? Ela vem aqui dizer para nós, seguindo aqui no raciocínio, né? Atentai, versículo 23, atentai para a minha repreensão. Atenção, eu estou chamando a atenção de vocês, por favor, fiquem atentos, alerta. Eu vos derramarei. Olha o que ele está dizendo. É importante a gente saber disso, porque as pessoas pensam que espírito é uma coisa que não é. Faz uma confusão de espírito e alma. Ele diz assim, eu vos derramarei abundantemente do meu espírito. Veja o versículo 23. E vos farei saber as minhas palavras. Eu tenho dito que há uma dependência total de Deus. Nós dependemos em todas as coisas. Até no entendimento das coisas de Deus, nós dependemos dele. Mas nós precisamos querer. Nós temos que desejar saber da nossa identidade, de quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo na Terra, qual é a missão do homem, por que Deus criou nesse planeta a vida, nos deu condições de habitar neste lugar. O que acontece com os fenômenos da morte, quando morre o corpo, aonde vai a alma, o que acontece com o espírito, essas coisas todas, nós precisamos saber para entendermos como que a existência do ser obedece a uma cadência lógica de coisas. Há uma lógica do renascimento da alma, para que ela possa continuar trabalhando naquilo que ela vem fazendo há muito tempo. Os homens não sabem disso. Isso pertence à ciência de Deus. Nós precisamos saber. Ele diz, eu vou derramar do meu espírito sobre vocês. E vou fazer com que vocês possam entender. Olha só. Ele quer nos fazer compreender as suas maravilhas, irmãos. É uma coisa assim, fantástica. Atentai para a minha repreensão. Estejam atentos. Preste atenção. Estou chamando vossa atenção, irmãos. Diz aqui o Espírito. Entretanto, ele fala, entretanto, eu tenho clamado e muitas pessoas têm recusado. E Deus vem falando para o homem, não é de hoje, não, faz muito tempo que ele vem falando. Através do seu povo, Israel. Através dos seus pregadores. Quando eu falo Israel, estou falando do povo cristão, judeus e outros que anunciam a palavra. E estou falando também dos verdadeiros pregadores, dos verdadeiros
rabinos, os homens sérios, que trabalham para o Deus Altíssimo e que compreendem que o reino de Deus vai ser estabelecido na terra. A civilização vai ser uma coisa gloriosa, fantástica. Mas antes haverá um trauma, nós sabemos disso. São os acontecimentos do Apocalipse. Haverá esse trauma, isso está escrito nas profecias. O Espírito de Deus, pois, deseja nos fazer saber dos seus mistérios, das suas palavras, das suas revelações. Ele tem clamado, as pessoas têm recusado. Ele diz, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. São poucos aqueles que se atentam para o Senhor. Não há uma palavra de Jesus que diz, muitos foram chamados, poucos ouviram. Muitos tentaram entrar na porta e passaram poucos. Por quê? Porque as pessoas não tratam das coisas com seriedade, as coisas do nosso Deus. E por que não fazem isso? É simples, irmãos. É muito simples. É porque eles não sabem da verdade. Uma pessoa vai morrer, não tem tempo para se dedicar para Deus, nem para os estudos das coisas de Deus, para abrir mão dos gozos materiais e terrenos. A pessoa vai morrer. Na concepção tradicional é isso, o homem só existe uma vez, morre e acabou. Que é uma coisa tão tola e infantil como essa, diante da grandiosidade do universo e da idade do universo. Então são muitas coisas que o homem precisa aprender para ele poder conhecer-se. Deus quer isso, que ele se conheça. Mas poucos dão atenção. Rejeitaste o meu conselho, não quiseste a minha repreensão. Também da minha parte, ele está falando aqui uma coisa profética, hein? Presta atenção. Também da minha parte eu me rirei na vossa perdição. E zombarei em vindo o vosso temor. Então vai chegar um tempo que Deus vai se levantar para assombrar o mundo. É a palavra do profeta Isaías. Imagina o que vai ser quando ele se levantar para assombrar o mundo, irmãos. Também de minha parte me rirei na vossa perdição, vindo o vosso temor, como a assolação, versículo 27, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós apertos e angústias. Então haverá consequências, porque o homem não quer saber da palavra de Deus. Isso aplica-se, evidentemente, a nós que somos povo. Há alguns entre nós que não são povo. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Haverá, pois, consequências. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento. Não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O que o Espírito está falando é que vai vir um tempo de aflição e de angústia como nunca houve na face da terra. Isso está repetido em várias passagens proféticas, inclusive na palavra de Jesus. Inclusive na palavra de Jesus. Então as pessoas vão procurar o Senhor. Ah, Deus, meu Deus, meu Deus. Não me acharão. Clamarão e não encontrarão resposta. Por quê? Porque não quiseram saber da repreensão. É claro que a palavra de Deus, ela deseja repreender em nós aquilo que é errado. Por quê? Porque nós precisamos entrar em harmonia com a vida. E as leis de Deus são leis naturais, elas não são leis religiosas. São leis naturais que nós precisamos compreender. São as regras da existência do ser. Se nós não entendemos essas coisas, nós vamos sofrer as consequências da transgressão. Por isso que a repreensão de Deus é importante, para a gente poder corrigir a conduta.
Se nós não corrigimos a conduta, nós vamos sofrer as consequências. Porquanto odiaram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho, desprezaram toda a minha advertência. Portanto, comerão do fruto do seu caminho. Põe atenção aí, comerão do fruto do seu caminho. Quer dizer, o homem, em vez de procurar conhecer os caminhos de Deus, os caminhos do Senhor, para andar nos caminhos de Deus, anda nos seus próprios caminhos. Em vez dele buscar conhecer os pensamentos de Deus para viver de acordo e em harmonia com a criação de Deus, ele segue pelos seus próprios pensamentos. E o resultado é o quê? É a consequência. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Então, hoje nós temos um monte de gente que só segue o que pensa. Só segue o que pensa. Eu hoje conversava com uma irmã a respeito disso. É impressionante. Hoje quase não tem mais missão pastoral, porque nenhum irmão ouve mais a palavra do pastor. Nem busca sua orientação, porque ele está cheio de saber. Ele está cheio dos seus próprios conselhos. Ele não sabe disso, mas ele está cheio dos seus conselhos. E anda nos seus próprios caminhos. Já sabe o que faz da sua vida, já sabe para onde vai. Aparentemente, são pessoas cheias de instrução do Espírito de Deus. Aparentemente. Mas vamos ver. Quisera, diria o apóstolo Paulo, né, que todos fossem profetas. Quisera. Quiséramos nós que todos fossem profetas. Profetizassem, revelassem e tal. Tomara que seja assim. Que não estão nos procurando, nos pedindo orientação e tal, porque eles têm mesmo a sabedoria de Deus. Tomara que seja assim, porque se não for, o dia que Deus se levantar para assombrar o mundo, evidentemente vai vir sobre os irmãos, que estão andando nos seus próprios conselhos, nos seus próprios caminhos. Esperamos que todos estejam cheios de sabedoria, falando agora aqui do nosso pequeno universo, né, do nosso pequeno grupo, dos nossos amados irmãos. Porque Deus vai provar todo mundo, né? Inclusive nós, claro. E vai separar, evidentemente, aqueles que são sábios daqueles que pensam que têm sabedoria. E vai ser que jeito? Fazendo vir aflição sobre nós. Angústias. O erro do simples, versículo 32, o matará. E o desvario dos insensatos os destruirá. Olha que advertência. É como se Deus quisesse nos dizer o seguinte: eu quero me dar a vocês. Olha, eu vou dar até do meu espírito para que vocês tenham a facilidade de entender as minhas palavras. Mas vocês precisam conhecer-me, os meus pensamentos e os meus caminhos, para não andar nos seus caminhos, nos seus pensamentos. Porque de outra forma, você vai morrer. Vai vir sofrimento sobre você. Angústias e aflições. Você vai me chamar pelo nome, mas eu não vou te responder. De madrugada você vai levantar aflito, vai me procurar, mas eu não vou te atender. Isso é grave. Eu penso que é grave, é uma revelação muito séria. Essa palavra, aliás, as escrituras, elas foram feitas para o nosso povo e para a advertência da humanidade. É o Criador falando com a humanidade. Isso aqui não é objeto de religião. Vou abrir a Bíblia e vou fazer uma igreja. Não tem nada a ver, irmão. Isso aqui é uma coisa além dessa concepção tradicional que o homem tem de Deus. É algo além disso. Mas aquele que me der ouvidos, diz a palavra no versículo 33, habitará em segurança. E estará livre do temor do mal. Amém? É isso, irmãos. Então Deus fala e fala com procedência. Fala com poder sobre nós. Existe algum lugar para a gente se esconder? Não existe lugar. Eu não creio. Tudo bem, tanto faz. Você crê como não crê. Você existe dentro de Deus. Você vai para onde? Diz o Salmo, para onde é que eu vou?
Porque diz a minha alma, ó, foge lá para a montanha, está lá. Ele dizia no Salmo, se eu for no inferno, ele está, se eu subir aos céus, ele está. Em qualquer lugar que eu estiver, está Deus. Se houver luz, ele está. Se houver trevas, ele está. Ele é o Senhor. Então é melhor nós andarmos com o Senhor, para a gente não sofrer as consequências. Bem? Deus nos abençoe, nos guarde no seu amor, nas suas muitas misericórdias. Que assim seja.